Olá, vamos falar então agora da natureza dos sistemas dinâmicos, tá? Na análise então de sistemas de processos, como massa, momento, energia, é muito comum a hipótese do estado estacionário, tá? E aí a gente considera então que o fluxo de entrada é igual ao fluxo de saída, quando a gente faz essa consideração de estado estacionário. E isso, por exemplo, vai implicar em várias outras situações, né? Então, por exemplo, as variáveis de concentração, temperatura, não vão variar com o tempo. Então, essa hipótese, né, ela tem implicações nas variáveis de processo. Então, matematicamente, eu posso escrever, então, que a entrada é igual à saída, ok? E o balanço exato, então, de uma equação, né, de um processo, é que o acúmulo vai ser igual à entrada menos a saída, tá? O acúmulo vai ser igual à entrada menos a saída. Então, nessa consideração, a gente, né, só tem, né, para hipótese de estado estacionário. Se eu estou trabalhando com outra situação, então eu tenho acúmulo, e o acúmulo vai ser entrada menos saída. Aí a gente tem alguns casos especiais, né? Então, quando a entrada é maior que a saída, por exemplo. Então, se eu tenho muita entrada e pouca saída. Então, quando ocorre então acúmulo nesse sistema, o aumento de nível de líquido, por exemplo, estou enchendo um balde e aí tem uma torneira para sair desse balde, só que a vazão de entrada é muito maior que a vazão de saída. A entrada ela pode ser menor que a saída, então nesse caso tem um decréscimo de líquido ou um acúmulo negativo nesse sistema, tá? Então, agora a gente vai entender mais sobre o acúmulo nesta fase aqui, neste pedaço, tá? Então, um sistema que é dito, então, estar nessa condição de transiência, né? Então, se o valor de alguma dessa variável, né, vai se alterar com o tempo. Processos batelada ou semicontínuos sempre são do tipo transientes. Processos contínuos são transientes quando colocados na operação de startup. Então, por exemplo, vou operar uma estação de tratamento de água. Quando eu inicio, tá, nos primeiros momentos em que a estação começa a funcionar, ela está no modo startup, então ela está no início, tá? No início, estando no início, ela está em processo de transiência. E também quando são finalizados, tá? Então torna-se transiente quando alguma dessas condições de operação sofre então alterações não esperadas, tá? Então eu tenho um fluxo contínuo numa linha de água, numa tubulação de água. De repente ela para, então eu passo a operar em transiência, eu passo a operar em um momento de oscilação. Procedimentos de balanços derivativos ou sistemas transientes são essencialmente os mesmos balanços de massas e energias integrais do processo estacionário. A grande principal diferença é que nos balanços transientes apresenta um termo de acúmulo não zero, tá? Então ele não é zero. E aí de tal forma que os balanços então vão apresentar termos de equações diferenciais. Então, basicamente o balanço, né, um balanço geral vai ser dado por sai igual que entra menos o que é gerado, menos o que é produzido, menos o que é acumulado. Então, tudo que sai do sistema vai ser igual a tudo isso aqui, o que entrou, o que gerou, menos o que produziu, menos o que acumulou, tá? Geralmente gerado e produzido a gente faz mais ou menos reage, tá? Então, eu acho que na maioria dos meus materiais está escrito assim. Então, a gente vai supor, então, que uma espécie A envolvida em um processo, vamos denominar ME para a vazão de entrada do processo em quilogramas por segundo e MS para a vazão de saída desse processo. A quantidade gerada, né, R gerado, vai ser em quilogramas por segundo a taxa de geração desse componente A. E o consumido
também vai ser dado em quilogramas por segundo como taxa de consumo desse componente A. As variáveis ME, MS, R gerado, R consumido podem variar com o tempo. Então, o balanço de massa com relação ao tempo pode ser dado por variação de massa pela variação do tempo. Então, tem uma diferencial de massa pela diferencial do tempo, fluxo mássico de entrada menos fluxo mássico de saída, mais o fluxo do que foi gerado, né, menos o que foi consumido dentro do sistema. Então, se na equação 22, aqui apresentada acima, for aplicado a um processo contínuo em estado estacionário, o termo da esquerda, então, seria nulo, tá? Então, se eu estou falando em um processo estacionário, eu tenho esse termo da esquerda nulo. Lembra que eu estava falando? Processos estacionários não têm acúmulo. Como nos processos transientes, o termo de acúmulo para resolver uma equação diferencial, né, há necessidade de uma condição de contorno que fornece um valor da variável que se está alterando em um determinado tempo. Lembra no primeiro exercício que eu fiz, que a gente fez a dedução algébrica, a gente usou a condição de contorno em que eu tinha que no estado zero eu tinha concentração zero de monóxido de carbono, tá? Então, isso é condição de contorno, ok? Condição de contorno. Toda equação diferencial só nos interessa se pudermos integrar. Para a integração, eu preciso da condição de contorno, porque toda integral desse tipo acaba gerando o quê? Uma constante também, ok? E eu preciso entender quanto que é essa constante. Então, frequentemente, o valor dessa variável é fornecido como tempo zero, tá? Então, dizemos que nesse caso a condição inicial é fornecida, tá? Então, eu posso fazer essa resolução. Então, aqui eu vou entender melhor como é que se origina, então, essas equações diferenciais no balanço de massa. Então, quando se desenvolve um balanço de massa, então o termo de acúmulo que é representado por dm/dt, ou seja, variação da massa pelo tempo, ou no desenvolvimento de um balanço de energia, o termo de acúmulo ele é representado como variação de energia no tempo, tá? Com a presença do acúmulo do processo, recaímos então numa equação diferencial. Um exemplo específico, né? Vamos considerar então o problema da dinâmica de um tanque de armazenamento de um fluido. As vazões volumétricas de entrada e de saída de um fluido incompressível são F0 e F. Então, não se esqueça que F é o flow, tá? Então, ele é uma palavrinha que vem do inglês, o F, né? Que vai me dar volume por tempo, tá? Flow. Então, ele me deu aqui o volume de entrada e o volume de saída. O termo de saída ele não botou S, ele botou só F, tá? Então, ele botou só F0 e F. Então, o termo de acúmulo vai ser o dm/dt. Se eu rearranjar isso aqui, então eu sei que massa específica é o quê? Massa sobre volume. Se eu rearranjar essa ideia aqui, eu tenho que massa é igual a massa específica vezes volume. Então, eu posso escrever aqui dentro dessa minha derivada. Agnes, agora eu tenho o quê? Uma multiplicação, eu tenho uma multiplicação aqui dentro da derivada. O que eu vou ter que fazer? Separação por partes. Então, eu faço aqui, ó, o dv, né, lá na tabelinha de integrais, lá por último tem uma tabelinha de integrais, você pode olhar. Mas aí vai ser a derivada de u vezes v, vai ser u' mais v', tá? Então, essa aqui é a derivadinha que você vai usar aqui neste termo aqui. Então, você vai fazer esse aqui constante e vai derivar o restante. Esse aqui constante vai derivar o restante, tá bom? E aí, o que vai ser de entrada? Lembra, isso aqui é um balanço de massa, então por mais que eu tenha termo de volume, então eu preciso tirar esse termo de volume, o quê? Arranjando a massa específica.
Então, eu tenho volume dividido por tempo, vezes massa específica, que é massa dividido por volume. Então, esse termo aqui eu consigo cortar com esse aqui e eu vou ter o quê? Um fluxo de entrada. A saída é a mesma coisa, né? Essa noção de multiplicação de unidades, né? Que a gente tem que ter, né? Então, a mesma ideia. Então, aqui eu corto esse litro com esse litro e vou ter, então, unidades de quilograma dividido por hora, ok? Então, no balanço geral, o acúmulo vai ser igual à entrada menos a saída, tá? E aí, então, dV dt vai ser F0 menos F. Agnes, cadê o restante daqui? Bom, se eu fizer a consideração de que a densidade, vou mudar até de cor aqui, se a densidade ou massa específica é constante, então ela não varia com o tempo. Então, o termo V dρ T, esse termo é igual a zero, tá? Esse termo é igual a zero. E então, eu anulo quem? Eu anulo esse termo aqui, tá bom? Eu anulo esse termo aqui. E aí, eu tenho, então, o primeiro termo se refere ao acúmulo, isso é a variação do volume do líquido com o tempo, que está na unidade, né, de litro por hora. Bom, por que tudo ficou na unidade de litro por hora também? Porque quando eu vou rearranjar todo esse equacionamento, na verdade ele fica dV dt igual a ρ F0 menos ρ F final. E aqui eu posso, deixa eu cortar todos esses termos aqui da massa específica, tá? Posso simplificar aqui. E assim eu consigo encontrar essa equação, tá? Daqui eu encontro aquela equação ali. Então, é assim que eu obtenho a equação. Então, o primeiro termo se refere ao acúmulo, isso é a variação do líquido com o tempo, que vai estar na unidade de litro por hora. Tecnicamente, então, falando então dessa equação 23 aqui, é uma equação diferencial de primeira ordem, uma EDO, porque a derivada mais alta de mais alta ordem na equação é de primeira ordem, então ordinária porque é uma variável independente de tempo, tá? Bom, equações que envolvem derivadas de apenas uma variável independente podem ser classificados como problema de valor inicial. Então, você vai ver essa matéria de equações diferenciais ordinárias, né, ou ODEs, ou equações diferenciais, muito com esse termo aqui, problema de valor inicial, tá? Problema de valor inicial. Em que eu tenho aqui uma derivada de y igual a menos y vezes x, e aí tenho aqui o meu valor inicial, ou chute inicial aqui, y0 igual a 2, e assim eu consigo dar start à minha resolução, tá? Se V0 igual a V0, né, então eu também, isso aqui é uma outra possibilidade para eu escrever, né, esse start. Se a gente assumir, né, que o fluxo de saída do tanque tem uma válvula que regula o fluxo e que a gente pode escrever essa equação, né, como sendo beta vezes a raiz de H, em que o valor de beta é uma constante característica de cada válvula. H é a altura do líquido no tanque. E se a seção transversal do tanque é A constante, no lado esquerdo dessa equação 23, a gente pode substituir, então, a correlação de volume, tá? Deixa eu sublinhar aqui a correlação de volume, tá? De forma que a gente pode chegar, então, à seguinte correlação. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando esta equação aqui
dv dt f0, peraí, dv dt f0 menos f, tá? E vou rearranjar tudo isso. O que eu vou fazer? Eu vou primeiro substituir todo esse volume, todo este volume aqui dentro. Então, mais uma vez, eu fico com uma derivada por partes, né? Que eu vou fazer H vezes dA dt mais A dH dt. Então, aqui, o que eu fiz? Coloquei aqui dentro, fiz a derivada por partes. O linha, fiz essa derivadinha aqui, ó. U vezes V, U linha V mais V linha U, tá? Vamos voltar aqui. O que acontece aqui? Eu tenho variação da área da seção transversal? Não. Então, a área da seção transversal, essa, realmente, ela não muda com o tempo, tá? Ela não muda com o tempo. Então, esse termo aqui anulado é dado, então, igual a zero. Elevado a zero, ele. Enquanto esse termo aqui, ele existe. F0 tá aqui e o F final, ele falou, vamos assumir isso aqui como verdade. Lembra das hipóteses que a gente tem que fazer para resolver um exercício? Então, a área de seção transversal é constante, então, logo, anula esse primeiro termo. Depois, eu tenho, então, que a área vezes dH dt vai ser F0 menos beta vezes H. Para resolver essa equação 26, a gente deve estabelecer, então, uma condição inicial, tá? Lembra aquela história do valor inicial? Então, a gente vai falar aqui, no tempo zero, o H era igual a H0, tá? E aí, o que a gente vai fazer, então? A gente vai pegar, então, das equações 25, então, a equações 27, a gente estabelece, então, este modelo, tá? Para a resolução deste problema. Então, a gente consegue, então, integrar isso aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui integrado, senão eu integro agora. Não. Ah, não tem resolução analítica. Então, para a resolução deste problema aqui, eu posso tentar fazer a resolução analítica igualzinho aquele problema que a gente resolveu anteriormente, tá? Então, das equações de 25 a 27, a gente tem a ideia do que é fazer um modelo dinâmico para esse tanque, tá? Então, tudo isso vai nos levar a uma equação diferencial, nos levou, né, uma equação diferencial ordinária, e aí dessa EDO aqui, a gente pode, então, tentar fazer uma resolução do tipo analítica, tá? Então, fazer uma resolução do tipo analítica. Então, eu rearranjei aquela área, tá? Lembra, a área estava aqui desse lado, rearranjei essa área, fiquei aqui com este arranjo de equação. Vou fazer o que? Separação de variáveis, tá? Vou tentar fazer uma separação de variáveis em que eu coloco tudo que corresponde a H de um lado e tudo que corresponde a T do outro lado, tá? E vou fazer o quê? Vou fazer a integração. Lembra? Não me adianta a equação diferencial sem integrar. Então, vou usar como base, né, este arranjo matemático de equacionamento, né, em que eu tenho aqui um termo A e um termo B vezes H, e vou aplicar, então, os limites de integração de 0 a T e de H0 até H, ok? Então, arranjando essa maneira matemática de escrever, então, eu tenho que 1 sobre B, então, B corresponde, vou pintar aqui, ó, B corresponde a beta sobre A, e A, deixa eu fazer de outra cor, e o A corresponde a F0 sobre A. Lembra, isso aqui é uma constante, tudo isso é constante, tá? Então, por isso que eu pude chamar de A e pude chamar de B. Arranjei tudo isso, né? Agora, em termos de A e B, inseri aqueles meus parâmetros iniciais, tá? E vou obter o quê? Uma equação que vai me dar para
para qualquer tempo, qual é o valor da altura do nível do tanque. Então, nota-se que o comportamento do nível do tanque é exponencial e dinamicamente dependente dos parâmetros do coeficiente da válvula, tá? Então, ele não se anulou no meio do caminho da área e do tempo, né? Então, essa expressão 29 aqui que a gente chegou, tá? Deixa eu pintar ela bonitinha. Essa expressão aqui, ela vai nos fornecer, então, a altura do tanque em função do tempo, tá? No estado estacionário, ou seja, quando nada está variando com o tempo, eu obtenho, então, esta equação aqui. Se nada variasse com o tempo, no estado estacionário, para um tempo infinito, tá? Então, quando eu cheguei lá no equilíbrio, que no caso eu não estou. Então, nesse caso, esse H do valor do tempo final, né, no estado estacionário, ele é independente na seção transversal do tanque, ou seja, ele é independente de qualquer tamanho do tanque, somente requer a vazão de entrada que se iguale à vazão de saída, tá? Então, é essa a ideia aqui do estado estacionário. Então, em geral, a solução para o sistema de equações diferencial ordinária se aproximará do estado estacionário, a menos que o sistema seja instável, ou seja, modelos físicos muito instáveis, tá? Então, é legal a gente pensar aqui nesse modelo. Então, a gente vai fazer ele no Excel, né? Mas é interessante a gente revisar ele aqui antes de tentar, tá bom? Outra coisa que eu queria comentar é que, de forma geral, poderia-se dizer que seria impossível prosseguir uma vez, prosseguir, né, com todas as EDOs, elas não são possíveis de se resolver analiticamente, né? E aí, se eu tenho duas equações não lineares e ainda tenho equações diferenciais, né? Como é o caso de muitos fenômenos de transporte, né? Em que eu vou obter um grupo de equações, tá? Que vão me dizer sobre aquele fenômeno. Então, seria muito difícil dizer, né? Quais seriam as soluções para aqueles sistemas não lineares. E aí, o nome já diz, né, a solução é aproximada, né, então não é exata. Então, as soluções que a gente aborda aqui, ou que a gente vai abordar, são soluções aproximadas e não exata na forma analítica. Então, a gente vai abordar, então, métodos que vão ser satisfatórios para uma solução numérica, tá? Todo procedimento numérico geralmente é chamado de solução numérica, ou seja, é uma solução para aquele problema, mas não é exatamente lá na essência do que significa, tá? Ou da essência do que vai te fornecer como resposta, tá? Então, é importante a gente saber que não há 100% de certeza de tudo. Então, é uma solução aproximada que a gente vai traduzir. Uma vez que as equações diferenciais, elas primeiro que elas são uma representação do fenômeno físico que já representam o que você vê, né? O que você percebe e do que você entendeu que é relevante, né? Então, você tenta tornar aquele problema realidade, mas que você faz aproximações. Então, a partir dessa aproximação do que você enxerga, você tenta encontrar uma solução. Então, é sempre bom a gente frisar isso, porque não é 100% de certeza que a hora que você fizer um experimento vai dar exatamente aquilo, tá? Mas que tem uma grande possibilidade, sim, tem uma grande possibilidade, tá? Mas para conjuntos de equações diferenciais, né, equações diferenciais não lineares, é sempre muito difícil também você obter respostas plausíveis, tá bom? Então, é isso desse pedaço aqui. A gente vai para o exemplo prático sobre este tema que a gente está abordando, tá bom?
fazendo então mais uma resolução analítica. Obrigada.